Oi, oi, boa noite. Olhem só que figura de União da Vitória está aqui no Vista Fina hoje comigo, Roberto dos Santos. Seja muito bem-vindo. Prazer é todo meu. Boa noite aos ouvintes, aos seguidores do canal, né? E pra gente é um privilégio estar aqui. Que legal ter você aqui. Roberto, você é muito conhecido pelo teu estilo de se vestir, por estar sempre de regata, faça chuva, faça sol, é verão, é inverno, o Roberto tá de regata. É o cara da regata de União da Vitória. Conta pra gente, por que esse visual? Então, um dia desse eu volto e meia, eu tô no calçadão e aí tava uma senhorinha passando pelo calçadão, ela fez uma pergunta quase parecida com a tua. Ela disse: meu menino, eu vou te fazer uma pergunta que um dia eu fiz para minha filha e eu prometi fazer para você. Você anda de regata, você gosta de de passar frio, perdão. Por isso que você anda assim. Eu expliquei para ela que não. Na realidade, o que acontece? A minha natureza, se eu colocar uma roupa mais do que eu estou aqui, eu começo a suar. Então, a temperatura do meu corpo não reconhece que eu coloquei aquela roupa para, vamos dizer assim, para me proteger de fora. Ela continua aumentando a temperatura. Então, eu tinha problema de respiratório aos montes. Era raro você me ver uma semana ou outra que eu não tivesse com problema de respiratório. Um dia, sem querer, eu estava um dia quente e eu fui dormir e não me cobri. Acabei dormindo por cima das cobertas e de noite esfriou, eu de preguiça de entrar por baixo da coberta, eu só puxei acho que um lençol por cima de mim e dormi de volta. Foi a primeira vez na minha vida que eu descobri que eu amanheci bom. E aí eu fui tentando perceber que eu não precisava usar roupa. Na realidade, eu nunca precisei, mas numa altura da vida eu achava bonito jaqueta, achava bonito isso, bonito aquilo, e ia comprando. Estava me prejudicando, mas não sabia por onde. E quando tá frio, né, tá esfriando, automaticamente, deixa eu pegar uma blusa, uma japona, né, aqui fica um tempo muito cinza, garoa, então é meio que do senso comum que esfriou, vou colocar blusa, né? Isso. E eu fazia isso assim, naturalmente. Aí, quando eu fiz isso, eu percebi que eu não tinha problema. Eu comecei a perceber que... aí eu tentei, baseado nesse menino lá de Curitiba, esse Óleo Man, né? Uma figura, né? Uma O Oil Man figura. de Curitiba, gente. Para quem não lembra ou não sabe, enfim, eu lembro muito bem, eu sou de lá, né? Então o Oil Man, ele pedalava de bicicleta só de sunga e... só de sunga. Só de sunga, né? Então ele era muito famoso porque ele fazia isso também no verão, no inverno, com chuva ou não, ele estava sempre só de sunga. E a experiência que eu tentei fazer foi justamente nisso. Eu pensei assim, como que uma pessoa dessa consegue ficar sem roupa no frio? E olha só o que eu fiz. Eu não fiquei sem sunga e não fiquei sem camiseta. Mas eu esperei um dia frio e eu saí da minha casa aqui próximo da Pormada, ali na Bento, ali próximo ali do mercado, agora o antigo mercado Brovil. Eu saí dali, eu peguei a bicicleta cedo. Eu lembro que estava um frio. E eu peguei minha bicicleta, eu saí pela Bento e subi o centro de camiseta, de bicicleta, de bermuda e camiseta, mas eu nunca havia feito isso. Eu digo, eu vou tentar ver se é uma realidade do cara lá. Eu passei um pouco de óleo assim nos braços, né, na braço e perna, para me tentar ver. E eu percebi que eu não sentia frio nisso.
E a partir de então eu comecei a diminuir gradualmente a roupa. Então, assim, no começo, quando eu estava passando, aclimatizando o corpo para isso, eu fazia assim, eu tinha traje, que a camiseta, quando você me via na rua, você sabia que eu estava sentindo mais frio do que não. Então, camiseta larga, eu estava com mais frio. Camiseta de meia manga, eu estava com bastante frio. Camisa ou camiseta de manga comprida, então, já estava no limite. E isso, com o tempo, foi sumindo. Por exemplo, eu não uso mais a longa, não uso mais a curta e raramente uso a larga. Raramente. Mas assim, parece nada. O que tem a ver uma tira assim com essa aqui? Eu, para mim, também não sei, mas ela faz uma pequena diferença no controle de corpo, temperatura do corpo. Perna eu não sinto frio. Posso estar... É interessante que eu uso shorts, mas eu poderia usar menos e Tudo bem. tranquilo. O meu quadrado, daqui à cintura, esse tem que estar protegido. Esse sim. Esse eu percebo um relativo falta de controle na temperatura. Mas se tiver roupa adequada, é indiferente. O formato que você está vestido aqui hoje está confortável para você? Então, Ou podia ser menos? podia ser menos. Gente, esse foi só o primeiro bloco do Vista Fina. O Roberto vai contar mais pra gente dessa condição dele. Você já percebeu que não é só um estilo de se vestir. Eu te espero aqui. Até já! Voltamos aqui. E, Roberto, para ficar bem claro para o público de casa, então é uma condição de saúde que você tem, que o teu corpo não baixa a temperatura. Ele tem uma temperatura ali linear e você não perde calor para o ambiente externo. Então tá tudo bem, se tiver uma garoa, um friozinho, vai estar de regata. Sim, então, olha só, um dia desse eu estava no centro e um amigo meu, por curiosidade, dizia: Roberto, você já procurou ver se existem pessoas iguais a você? Se existe, por quê? E a gente descobriu, na época, algumas condições bem interessantes. Ele descobriu, a gente pesquisando ali no Google, descobrimos que o limite humano é 15 graus positivo. Para você começar. A partir daí, você já começa a sentir frio. Então, você precisa de blusa, jaqueta, seja lá o que for. O segundo limite humano é 4 graus positivo. Então, se você estiver numa condição minha, que eu estou aqui, exposta em torno de 45 minutos, 35, 45, dependendo da situação, você acaba entrando em hipotermia. Então, você morre. E a 4 positivo. Eu até estava tentando achar uma parte aqui que eu fui lá no Rio Grande, naquele negócio de gelo lá, e o rapaz acabaram ficando bravos comigo porque eu tirei aquela jaqueta que era obrigado a colocar e lá estava -5. Eles estavam com medo que eu tivesse problema de hipotermia. Só que a -5 eu estava, para mim a sensação é dessa aqui, não sei quanto é que está. Aqui deve estar uns 22, 21, não sei onde está o ar aqui, mas deve estar uns 22, 21. Então, estava uma temperatura para mim assim. E eles preocupados comigo. Daí o cara ameaçou de tirar lá, trazer segurança, então tá bom, coloquei a jaqueta de volta. Então, assim, eu não perco. Como é que então, você veja só, a minha tolerância ao frio. Muitos confundem que eu não sinto frio. Quem não sente frio, não sente calor. Então, eu não vou dizer que eu não sinta frio, eu sinto frio. Uhum. A diferença é que o ser humano normal tem tolerância para 2 graus acima ou abaixo. O acima é febre, o abaixo é frio, né, de ambiente. Eu tenho 22 graus abaixo do normal. Então, o frio que você sente a 15, eu vou sentir a -5, -7. Uau! Por isso que dá para viver de regata. Sim, exatamente. É um espaço muito grande para mim sentir frio.
E como que você descobriu isso, Roberto? É um exame? Como que Então, é por causa dessa situação que eu estava tendo muito problema de saúde, e dessa vez que eu acabei dormindo e sem querer dormir por cima da coberta, e à noite esfriou e eu não me cobri, que eu só coloquei um cobertorzinho em cima e eu amanheci bem, aí que eu fui começar de perceber que eu não precisava disso. E bem pelo contrário, eu estava. Porque, conforme eu te expliquei, eu estava te dizendo, essas gorduras marrom e branca que a gente tem, a marrom normalmente é própria do branco, não do negro. Porque a gordura marrom normalmente ela se dá em a pessoa branca porque a pessoa branca precisa de que o corpo se mantenha sempre aquecido. Uhum. A branca não, a branca você não pode gerar muita temperatura, então ela serve como uma manta. Isso é própria do negro. Só que eu tenho condição de branco, sendo eu um negão. Aí, nessa ocasião que eu descobri. E aí eu fui fazendo manutenção dela. Então, essa manutenção, cada ano, que em tempos atrás parecia que era progressivo uma queda de temperatura, e hoje não tem mais. Então, eu ia testando o meu limite até onde ia. E eu cheguei até -5. Nesse estilo? Assim. Não acredito. Não acredito. E por mais de 2 horas, o dia todo. Sem escorrer o nariz? Nada, 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 nada. É que assim, quando você tem, inclusive na minha casa não tem o ar-condicionado e nem ventilador. Porque o que o ventilador faz? O ventilador, ele faz como é que eu te digo? Ele encosta na tua pele, ele troca... Você já viu aquelas águas de moringa? Uhum. O que a água de moringa faz? A água o ambiente está quente aqui, você tem a água dentro dela. Pode ver que pode estar fervendo aqui fora. Você vai pegar a água da moringa está gelada. Porque quando você tem uma troca aqui fora, você traz a temperatura de fora para dentro. Perdão, de dentro para fora. Se você colocar um ventilador ou coisa parecida, ele vai fazer com que essa troca de dentro aconteça mais rápido. Então, para você esfria, para mim esquenta. No primeiro instante eu sinto frio, depois ele acaba esquentando. Olha só. Então, a única maneira que eu tenho, normal, quando eu tenho uma condição muito grande de temperatura, eu coloco gelo nos pés, para daí sim resfriar o corpo inteiro. Entendi. E você se sente mais confortável no verão ou no inverno? No inverno. No inverno, O né? verão, só para você ter uma ideia, a minha pressão é de normal para baixa. Então eu perco força, perco desempenho por causa disso. Minha pressão já chegou várias vezes em 5/6. Eu perco muito, muito, muito. No inverno ela fica normal. Olha. Daí não há o que eu não faça. Mas no verão, eu sempre brinco. No verão, se você soltar uma lesma grávida, ela passa por mim e vai embora. No verão, no inverno, não. No inverno você pode colocar um jaguar que ele não chega nem perto de mim. Muito bom, Roberto, muito bom. Gente, esse foi o segundo bloco. No terceiro bloco, a gente vai descobrir outras curiosidades do Roberto. Eu te espero. Até já. Tchau, tchau. Voltamos aqui. Roberto, me conta, você é natural de União da Vitória? Tem mais alguém da tua família que é encalorado assim? Então, eu sou natural de Bandeirantes, nasci lá no norte do Paraná. Bandeirantes, terra boa. Terra boa, diz que é a terra dos pés vermelhos, né? É, pé vermelho. Terra quente, mas é assim, eu nasci lá, acho que fiquei alguns dias por lá e vim para cá. Na minha família, nós somos em 3. Eu, um tio e uma prima. Só que esses 2 já perderam essa condição. Ah, eram encalorados e agora já perderam. Minha já prima, usam uma japona. Ixi, meu tio, às vezes, uma vez, em 75, tinha neve. Meu tio trabalhava aqui no de Senha.
eu e os outros tios brincando que ele chegava de bicicletas, eu duvido que o tio vai chegar e vai tomar banho, que na época não tinha chuveiro, e tinha o tanque fora da casa, mas estava vento, frio, caindo aquelas neve. Digo, não, o tio não vai, hoje ele não vai tomar banho, o tio quer apostar o quê? Uma paçoquinha, então vai lá. Todo mundo quieto, meu tio chegou bem ligeirinho, largou a bicicleta e nós quietos. E eu, não, ele não vai, não vai, não vai, não vai. Dentro, digo, não, meu, eu não acredito. Ele tomava banho fora da casa, no tanque de roupa lá. É um frio. Depois ele estava debaixo das cobertas e o guri ficava tremendo lá. Mas ele era uma prima minha lá em Joaçaba, branco, branco, branco de neve. Ela com uma jaqueta que nem no meu traje. Pegou um gadanho e foi para a roça. Falei, digo, tio, a Tereza vai para onde? Ela está indo para a roça. Assim? Essa menina, desde que nasceu, não sabe o que é roupa. Imagine. Então, nós também, eu já vejo ela pelo Face e já perdeu essa habilidade também. E o homem, normalmente, quando está mais velho, e já vou fazer 66, por questão de queda da testosterona, normalmente sente mais frio. E eu não. Eu continuo igual e não tenho dificuldade. Essa senhorinha que eu comecei a falar no bloco anterior dela, ela achava que eu gostava de passar frio. Eu falei, não, senhora, é uma questão de genética e é uma questão de saúde. Se eu começar a usar muita roupa, daí eu perco a saúde. Então, e não adianta. Por exemplo, quando vou em festa, vou em baile, eu vou com roupa, né, Vai trajado. Vou trajado, mas em casamento que eu tenho que estar de terno, gravata, é bem complicado para mim. Eu tenho que ficar um tempo e depois já tenho que tirar. Porque lá começa a baixar muito a pressão. E começa a correr água, que vou te dizer uma coisa, é complicadinho. Mas na nossa família agora ficou só eu Só o Roberto. nessa situação. Febre, por exemplo, eu consigo chegar a 42 graus sem dar convulsão, sem nada. De tanto que qualquer vírus de gripe ou coisa parecida, hoje em dia, que entra em mim, não fica. Não aguenta. Não, eu subo tanto a temperatura que você não consegue encostar em mim, eu queimo de tão alta que fica a temperatura. Roberto, que situação. Eu consigo, a febre mais longa que eu fiquei, foi um dia desse, eu cheguei em casa, daí normal, assim. Daqui a pouco começou a me dar frio, eu digo, eita. Daí já percebi que o frio para mim é febre, né? Daí tomei banho, aí sim, coloquei tudo quanto foi coberta que tinha lá para aumentar mais ainda. Daí, dependendo do vírus que entra aqui, o olho fica de 3 a 4 horas. Depois a temperatura, parece que alguém vai lá e puf, desliga. Liga o freezer. Volta ao normal, cai normalzinho. Não precisa nada não. Só que para mim não dá problema nenhum. Uma temperatura dessa não dá nada. Só que você não consegue encostar em mim. Imagina, né? Então, E que bom que você foi se adaptando a essa tua condição de saúde, foi se percebendo e conseguiu... você lida bem com isso hoje, parece, né? Você não tem problema em andar sempre de regata ou algo do tipo. Mas você já passou por alguma situação constrangedora por estar de regata? Ou tá todo mundo de jaqueta e você de regata? Não. Assim, que eu saiba, não. Dizer que alguém acha assim meu modo de vestir interessante, eu tenho certeza que não. Tenho certeza que alguém olha e deve pensar assim, poxa, o burrinho de um pelo só aí é complicado. Mas essa dúvida, por exemplo, dessa senhora, eu acho que a maioria tem e desconhece, né? Eu não ando assim. Eu acho bonito a estação do inverno. Se eu tivesse hoje que escolher não ter essa habilidade, eu escolheria, porque o inverno, eu acho que a pessoa se veste mais bonito no inverno. Tem, né, quem fale que fica mais elegante no inverno. Muito, né? muito. Mas eu tenho uma jaqueta que eu sempre digo, o dia que eu morrer, aquela jaqueta vai valer ouro.
É uma jaqueta que tem, eu acho que mais de 40 anos. Esse dia eu tentei colocar ela, mas na época eu pesava acho que 80 quilos. Hoje eu estou com 118. Eu não consegui colocar ela nos ombros, né, por causa da atividade física também, mas está novinha. A única jaqueta que eu tenho É essa. é essa, e não serve para mim. Tem mais, acho que tem mais de 40 anos lá. Que curiosidade boa. Roberto, adorei conhecer a tua história. Né? Às vezes a gente passa por você na rua e pensa, ó, Roberto, sempre de regata, né? Esse tem estilo, né? E na verdade é uma condição É uma de condição saúde. de saúde. Se eu pudesse, eu usaria, mas usar É pior. é pior. Então não adianta. Como eu digo, pode ser que alguém por desconhecimento, né, ache que a gente quer se aparecer ou coisa desse tipo. Não. Mas não, não adianta nem eu tentar fazer isso porque é besteira. Eu já tentei no passado e não consegui. Não foi saudável, né? Não, porque não é uma questão de. É uma questão genética, mas é uma anormalidade que não sei por que cargas d'água. Eu tenho dois irmãos gêmeos. Eu não vou pecar em dizer a nacionalidade deles, mas no Guinness eles aparecem, um deles aparece como o homem que suporta mais frio no planeta. O irmão gêmeo dele não consegue. Essa gordura marrom eu descobri porque, pesquisando esse cara. Então, ele ensina como você fazer para adquirir ela. E eu tenho um neto que ele não fica doente. E eu descobri, sem querer, que quando você se expõe ao frio, você obriga teu corpo a ter um metabolismo muito maior. Então, na casa, todo mundo fica doente, eu nunca fico. Na casa da minha filha, todo mundo fica doente, meu neto não. Que coisa boa, muito bom. Roberto, obrigada pelo teu tempo aqui. Eu aqui agradeço. Obrigada pela tua história. Esse foi o Vista Fina de hoje. Deixe seus comentários nas nossas redes sociais, no YouTube. E qualquer coisa, manda uma pergunta lá que a gente responde, né, Roberto? Responde, com certeza. Posso garantir que toda a curiosidade não foi matada nesse tempo. Mas o que aparecer de pergunta a gente responde mais tarde. Então tá bom. Gente, fica bem. Até a próxima. Tchau, tchau.